Olá, tudo bem? Eu queria me reportar aqui a todos os alunos do terceiro e dos segundos anos do ensino médio da Escola Liceu do Conjunto Ceará, porque eu achei importante dar uma parada para falar um pouquinho do nosso projeto de sociologia, que está fundamentado em metodologias ativas. E uma das metodologias ativas que nós estamos aplicando é a sala de aula invertida. Eu acredito que uma das características fundamentais da sala de aula invertida, e aqui eu quero propagar a importância da sala de aula invertida, porque uma das características dela é munir, oferecer ao aluno informações. Ele mesmo ter nas suas mãos informações. Ele possa, então, se dedicar à leitura, aprofundar na sua leitura, na leitura de textos, de vídeos, e, com isso, se munir de informações. Agora, atenção, não tanto informações, mas de informações refletidas para que depois possa ser utilizado propriamente no espaço de aprendizagem, na sala de aula, no caso aqui na sala do Meet, né? Como nós estamos numa situação de pandemia, nós precisamos então utilizar o Meet como intermediário, como um espaço de sala de aula. Então, é muito importante a gente colocar isso como um fato importante, que nós estamos aplicando a sala de aula invertida como uma das metodologias ativas que, no decorrer do tempo, nós vamos introduzindo, e essa metodologia ativa tem como característica principal munir o aluno de informações, e depois de informações que ele possa refletir, que ele possa criar um contexto a partir do qual ele vai se situar nessas informações e vai ser ampliado com a discussão, né? Cada um vai discutir no espaço do Meet, na sala de aula, e vai enriquecer o conhecimento. Portanto, o que vai acontecer aqui é uma produção do conhecimento pelo próprio aluno. E o professor, ele tem um papel essencial, e aí a palavra mediação, a palavra mediação é interessante aplicada ao professor. Eu vou colocar essa palavra provisório, tá bom? Essa palavra é provisória, para depois, mais adiante, eu vou usar uma outra palavra para aplicar ao professor. Mas, no momento, eu vou utilizar essa palavra de mediador. O professor vai ser o mediador, está no meio. No meio, para quê? Para ajudar a linkar as falas dos alunos, fazer com que junte essas falas que os alunos vão falando, vão estabelecendo, e eu vou juntando, eu vou como que vendo semelhanças de família, né? Entre as falas, para depois, mais adiante, como eu vou usar uma outra palavra, eu permitir a vocês que vocês mesmos façam a mediação, vocês mesmos farão a mediação. Isso é um salto qualitativo imenso, e isso vai significar e necessitar um avanço, na compreensão de que os próprios alunos eles podem fazer essa mediação, e eu, professor, vou assumir já um outro papel, né? E no decorrer do tempo, o próprio professor também vai assumindo outros papéis, sem perder essa qualidade de professor. O professor é professor. Agora, ele é professor porque ele professa, nesse sentido, uma ideia de escola. E essa nova ideia de escola que queremos construir, ela visa o enriquecimento do próprio aluno, uma independência do próprio aluno, uma autonomia do próprio aluno, uma responsabilização do próprio aluno, no sentido de que
não é para dizer que ele agora tem que arcar com todo o peso, não. É no sentido de que ele tem que se responsabilizar quando ele tem que dedicar aos estudos. E o peso dessa responsabilidade é de todos nós. Porque cada um de nós temos responsabilidades pelo nosso papel. Nós não podemos deixar de dizer que não temos papéis. E nossos papéis têm que ter uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela ganha unidade quando todos aprendem a trabalhar juntos, né? Portanto, o que nós estamos falando aqui é que a metodologia que nós estamos utilizando, que é a sala de aula investida, tem essa característica. Agora, uma outra característica importante da sala de aula investida é quando, na sala de aula, no caso aqui, quando estivermos reunidos no Meet, a participação do aluno é fundamental. Portanto, eu estou vendo aqui nessas duas primeiras aulas que nós estamos tendo, que o aluno ainda não mordeu a ideia. É claro que eu estou observando que o aluno está se soltando, mas ainda ele não se soltou o suficiente em termos de quantidade de alunos, não houve ainda um soltar suficiente de participação em sala de aula. Também nós temos... então, essa segunda característica é muito importante. O aluno também tem que já partir para a contribuição, né? A contribuição é uma contribuição construída por ele mesmo, enquanto pessoa que já estudou com antecedência, e agora ele vai contribuir, né? Com a partilha desses saberes, e aí nós temos que aprender a costurar esses saberes, né? Tá bom? Então, essa outra característica, quando estivermos na sala de aula, o aluno tem que participar. Não por obrigação, mas que naquele momento a participação do aluno é fundamental. E aí eu quero fazer um apelo que quando vocês tiverem o material de vocês tratem de lê-lo ou assistir o material, anotar. Depois de anotar, destacar os elementos principais, escrever alguma coisa esclarecedora sobre os elementos que viu, um argumento, né? Criar uma percepção sobre o que se confrontou e apresentar um texto no seu caderno. Para quê? Para ir iluminando já uma orientação, um modo de falar lá no grupo, né? Já dá um mote, já dá uma indicação do que você vai falar no grupo. Então, o trabalho de vocês em casa é de reconstruir o conhecimento. Vocês vão ter que reconstruir. São vários conhecimentos várias informações que vocês vão recebendo, e vocês vão, depois de lendo, vocês vão anotando, e depois de anotar, você no seu caderno, você dá um contorno próprio seu a um texto escrito, na qual você vai refletir um pouquinho e vai tentar organizar isso em algumas ideias, né? E aí tem um texto que você pode tomar como ponto de partida para, na sala de aula, você poder partilhar. Então é muito importante esse ato de reconstrução do aluno. O aluno tem que ser um reconstrutor. E outra coisa que é muito importante, o aluno não tem que ter medo de nada, não. Agora é a hora do aluno participar, do aluno, da menina, do menino participar com sua fala, com sua participação, com suas ideias, com suas reflexões, com suas críticas. E é importante, é muito fundamental, porque todo o conteúdo que nós estamos trabalhando, eu acredito que, como o eixo é o eixo juventude política, porque nós tomamos como ponto de partida no primeiro e segundo bimestre trabalhar como eixo o tema gerador de tudo que a gente for trabalhar, a participação política do jovem na sociedade brasileira, nós
esse tema é um grande orientador, questionador, é um orientador para a nossa caminhada, nossa discussão de discussão da própria situação do nosso país, né? Mas também ele é ele atrai esse conteúdo, a participação do jovem na vida política, ele atrai para nos provocar você jovem, provocar até a mim, né, professor, da qualidade da minha participação, na própria sociedade, né? E aí é muito importante porque a gente tem que o objetivo aqui é gerar cidadania, mas, ao mesmo tempo, a geração de cidadania requer uma geração de conhecimento, de produção de conhecimento, de saber se situar no mundo, de saber encontrar os elementos do mundo, relacionar esses elementos do mundo e transformar esse mundo. Porque essa ideia de passividade, ela está sendo muito questionada nos dias de hoje, né? A passividade no sentido de que você se distancia do espaço público, né? E trata só das suas coisas particulares, né? E tenta o máximo não se meter com questões da política, com questões de políticas públicas. Você tenta evitar isso, né? Mas não, agora você tem que por a própria exigência nesse mundo da complexidade que é o mundo, a gente tem que participar. E agora a nossa participação, ela tem que ter uma participação fundamentada. Uma participação fundamentada em dois sentidos. Primeiro, na fala. A fala, ela tem que ter argumentos. E tem que ter argumentos que toquem em determinados pontos. Argumentos que realmente sejam substanciosos, sejam bem construídos. E aí é com o decorrer do tempo que a gente vai fazer isso, né? E, ao mesmo tempo, essa participação inclui uma ação. Também tem que ser bem construída, bem pensada, bem planejada na sua intervenção. Daí que o nosso segundo tema, se o nosso primeiro tema foi tratar da história de vida de cada aluno ou da trajetória de vida de cada aluno, que é muito importante a gente situar situar o nosso estudo, situar a própria vida pública que a gente vai se desenrolando, né, na nossa história. A vida pública, a gente vai como que saindo da nossa vida privada e vamos entrando na vida pública. Então, o nosso itinerário formativo, né, da família, da intimidade, nós vamos entrando na vida pública e vamos aprender a voltar para a vida privada de forma a vida mais qualitativa, né? Então, há essas questões que a gente precisa refletir um pouco, né? É importante. Bem, então, o que eu estou falando aqui é que, primeiro, nós temos uma metodologia ativa que nós estamos aplicando, que é a sala de aula invertida, que tem o primeiro aspecto, que é o aluno realmente gastar tempo no seu estudo, no material que eu estou fabricando, que eu estou produzindo, e aí você vai tratar de trabalhar esse material e se preparar para a sala de aula. E veja bem que, quando está na sala de aula, a gente aprofunda esses elementos que vocês estão trabalhando, eu vou utilizar para preparar o outro material. Veja bem, há uma exigência muito do professor aqui, porque o professor agora não trabalha mais com conteúdos já preparados, ou ele pode até trabalhar com conteúdos preparados, mas ele tem agora que
burilar esse material para estar de acordo com o raciocínio, a mentalidade que está sendo conduzida naquele grupo, né? Agora, uma racionalidade que não é mais do professor, que é produzido pelo professor, mas é uma racionalidade que é produzida por um grupo. Então, o conteúdo ele vai andar conforme essa racionalidade, conforme as pessoas estão conversando e estão criando como que é um itinerário para avançar, né? E aí eu tenho que estar muito atento, porque esse material, o próximo material, tem que ser trazido conforme essa orientação do grupo, né? Veja, e aí vai precisar que eu gaste muito tempo na pesquisa de material, na visão de estratégia, de como eu posso provocar vocês, né, para pensarem e a agirem, tá certo? Então, a primeira coisa é em casa, a preparação. Vocês têm que se dedicar muito. Segunda é a sala de aula, no Meet, onde vocês têm que soltar a fala e a reflexão e a gente conversar bastante entre alunos, conversar bastante sobre essa temática que a gente está propondo, que é uma temática que já nasce das próprias conversas que o grupo tem em sala de aula. E a outra parte da sala de aula investida, que é a parte final, que é o pós-aula. O pós-aula significa nada mais, nada menos do que uma extensão. Estender a reflexão sobre o conteúdo que já foi trabalhado em sala de aula. Você trabalhou em casa, individualmente, agora você está trabalhando coletivamente, falando, raciocinando, estabelecendo proposições, e agora você está estendendo esse conhecimento, ou mesmo, eu diria mesmo, você está agora reconstruindo novamente esse conhecimento a partir do que você ouviu dos seus colegas e ampliando o seu horizonte, essa visão sobre o mundo, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque você sempre vai estar ampliando essa visão do mundo, sobre o mundo, né? É interessante porque quando a gente olha para o mundo, a gente pensa que o mundo ele diz o que é que ele é, né? Ele diz, eu sou isso. Não, é o confronto de ideias, de conversas, de debates que vai construindo esse olhar sobre o mundo. A construção sempre é social do conhecimento, né? Então, só para dizer, para terminar, que o nosso primeiro método, que é o método de sala de aula investida, ele tem 3 passos. O primeiro passo é o passo de preparação em sala de aula. Desculpe, preparação em casa, onde o aluno recebe o material, seja ele escrito ou em vídeo, onde ele vai se preparar. Depois, o segundo passo é na sala de aula, onde vai haver a conversa, o debate, tirar dúvidas, o debate tirando dúvidas, e no final, o pós-aula, onde ele amplia o seu conhecimento, reorganizando esse conhecimento, tá bom? Então, eu queria falar sobre isso para dar uma ideia para vocês, aumentar o conhecimento sobre vocês, sobre esse método, que é muito importante que vocês aceitem esse método, no sentido de trazer esse método, incorporar esse método na vida de vocês, como no sentido de que eu mesmo posso, quando eu aprendo o método, eu mesmo posso construir o meu conhecimento sobre qualquer coisa. É um método que eu posso aplicar depois no decorrer da vida, quando eu estiver no trabalho, quando eu estiver fazendo qualquer outra atividade, eu sei onde é que está o conhecimento, porque eu aprendi, né? Onde é que está o conhecimento. Se eu aprendi onde está o conhecimento, nada é escondido, né? Eu chego lá, pego, como se fosse ir na biblioteca e pegar, e vou me enriquecer. Ou ir no computador e saber qual é a informação, qual é o autor que está sendo trabalhado, que trabalha aquele assunto. Eu sabendo isso, eu posso ir construindo o meu próprio conhecimento. Mas esse conhecimento não me serve para nada se for só utilizado por mim. Eu tenho que, derramar esse conhecimento para a vida, que vai ter uma repercussão na vida dos outros, né?
Isso é muito importante, ter uma repercussão, um retorno, um retorno qualitativo, a melhoria das condições de vida, minha própria vida, da sua própria vida, da vida da nossa família e assim por diante, e da sociedade, né? Então, esse método é muito importante. Eu gostaria que vocês incorporassem esse método da sala de aula investida e se dedicassem mesmo a essa situação que leva ao próprio amadurecimento do humano, né? Do ser humano. E principalmente vocês que estão em idade de amadurecimento, de adolescência e juventude, e isso é importante para a formação de vocês. Agora, dedicação. Nós temos que nos dedicar ao estudo. Nós temos que dedicar ao estudo mesmo. Dedicação ao estudo. Tá bom? Eu tenho sérias preocupações pelo que está acontecendo em nosso país. Eu fico muito preocupado porque eu vejo que as condições de estudo via computador ainda está muito restrito, né? O ensino remoto ele ainda apresenta muitas dificuldades, tem muita gente que não tem um equipamento adequado, que dá problema e que não está defeito. Temos a questão da própria pandemia, que muitas pessoas estão ficando doentes, os próprios alunos ficando doentes, os pais, e muitas vezes o aluno vai ter que se sobrecarregar e se dedicar mais a cuidado com os pais. Então tem toda essa preocupação e muitas vezes não há um suporte, né? E a questão da falta de como estão os pais desempregados ou uma mãe desempregada ou parentes desempregados, isso aí é um complicador. Então o Estado tem que entrar com um suporte financeiro para a família para que ele dê um mínimo de tranquilidade por um determinado tempo até a pandemia, a vacina chegar e a pandemia diminuir os seus impactos, né? Então há toda uma questão que a gente precisa, nesse momento, se nós estamos estudando juventude, participação em relação à vida pública, nós temos que exigir nesse momento o respeito do Estado por nossos direitos, que é a manutenção da vida, da saúde, do bem-estar, da proteção da família, né? A proteção da família nesse momento de pandemia, de dar um sustentáculo financeiro à família para viver com dignidade durante esse período. Então eu quero desejar a vocês um grande abraço, saúde, paz e bem. E estamos aqui. Qualquer coisa você me procure pelo WhatsApp. Nós estamos agora, essa segunda atividade que nós vamos trabalhar, juventude, cidadania e intervenção na sociedade brasileira. Ela agora vocês têm que estudar para depois da gente discutir e depois a atividade que vocês vão colocar no Google Sala de Aula. Já a atividade próxima que vocês vão fazer, vocês vão colocar no Google Sala de Aula. E aí eu vou ver esse material, essa atividade. No caso aí, se eu não me engano, ou é um mapa mental ou é um texto construído por vocês que vai servir, ou esse mapa mental ou esse texto vai servir para a nossa discussão em sala de aula. Então, vocês coloquem esse material no Google Sala de Aula, que vai ser nosso principal intermediário de comunicação. Nós usamos alguns intermediários de mídias. Primeiro, nós usamos muito o WhatsApp, que está muito próximo do nosso uso. Depois, o Meet, que é onde nós nos encontramos, esse mundo do cyberespaço, né? Que ele faz parte, é um equipamento, mas ele medeia, né? Então, ele é um mediador, portanto, é uma situação de comunicação e é fundamental. E depois nós temos o WhatsApp, o Meet, o Google Meet,
e depois no Google Sala de Aula, né? São esses intermediários que nos ajudam no momento a nos fortalecer na educação, no estudo, né? Na área de sociologia. Nós estamos aplicando aqui na área de sociologia os métodos ativos, tá bom? Depois, com o decorrer do tempo, eu estou pretendendo mais. Nós estamos em março, em maio eu vou usando a sala de aula investida, mas vou usar o projeto, a metodologia de projeto a partir de maio, maio ou junho, nós vamos partir para uma outra metodologia. Eu vou introduzindo outras metodologias, que é a metodologia de projetos, tá bom? E aí nós vamos encontrando outros meios de nos enriquecer com conhecimento. Porque na realidade, todas essas metodologias, eles são meios para a gente aprender. O foco aqui é a aprendizagem, o foco aqui é o posicionamento do aluno em relação à aprendizagem com a ajuda do professor. Então, o foco aqui é a aprendizagem. E, na realidade, a gente tem que perceber que o foco é a aprendizagem, mas o professor ele tem que construir estratégias também de acordo com essas necessidades dos alunos, construir estratégias de ensino, né? E agora a estratégia do ensino, ela entre aspas, ensino aqui, porque o ensino aqui ele ganhou uma outra conotação, ele pode até ele sofre uma transformação, uma mutação, que não é mais ensino, né? Não é mais ensinar. Como diz Paulo Freire, ninguém ensina ninguém. Né? É verdade, ninguém ensina ninguém, essa questão do ensino. Né? Mas agora a palavra ela sofre uma transformação, uma mutação. Né? E agora aprender ganha um lugar primordial. Agora, é importante que a gente pense a ideia do aprender não isolado, né? O aprender é uma teia, né? De conexões que a gente vai ter que ir estabelecendo. Eu gosto dessa ideia aqui, né? Aprender é uma teia de conexões entre nós, que a gente vai construindo não mais algo individualizado, mas algo coletivo, que nos enriquece, tá bom? Eu termino por aqui, desejando a vocês saúde, paz e bem, e cuidem-se, você e sua família. Um abraço.